Olá, boa noite. Boa noite. Cardeal Romano explica o que é a penitência. Papa preside a abertura das 24 horas para o Senhor em paróquia da capital italiana. Em São Paulo, o dia foi de oração e confissões na Catedral da Sé. Na Canção Nova, a programação começou com a Via Sacra no Santuário do Pai das Misericórdias. Olhar de mãe e a acolhida da igreja às mulheres. Conheça a história de mulheres que levam esperança e cuidado a milhares de pacientes em uma rede de saúde. 8 de março de 2024, Dia da Mulher. O Canção Nova Notícias está começando. O sacramento da penitência é uma das propostas da Igreja neste tempo da Quaresma, em que os católicos se preparam para celebrar a Páscoa. O caminho que os fiéis e a Igreja percorrem deve levá-los à conversão e o arrependimento. O penitencieiro mor da Cúria Romana, Cardeal Mauro Piacenza, conversou com nossa equipe em Roma e explica o que é a penitência. Todos os anos, de maneira especial na Quaresma, a Igreja renova o seu convite aos fiéis. Come occasione di conversione. Desejo a cada um de vocês que vivam este tempo num autêntico espírito penitencial e de conversão. Mas o que é a penitência? La penitenza è A penitência é o domínio de si, é o autocontrole. As tantas penitências pessoais devem ser feitas com amor e por amor, e por isso tem grande valor e ajudam nossa indisciplina natural. Mas a penitência em si é o reconhecimento do próprio estado de pecador e querer seguir e converter-se ao Evangelho. convertirsi al Vangelo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1430, aborda o sentido da penitência interior. Como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não olha as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência são estéreis e enganadoras. A conversão interior nos move à expressão dessa atitude, com sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Sobre as maneiras de se fazer penitência, Piacenza explica. È ascoltare la parola di Dio e A primeira maneira de fazer penitência é escutar a palavra de Deus e deixá-la habitar dentro de nós, nos abrindo a um espaço de silêncio e valorizando os interesses da alma e silenciando as diversas distrações que existem no mundo. E nós sabemos o que mais nos distrai. che ci distrae di più. O cardeal fez questão de dizer que, assim como deve rezar todos os dias, o cristão não pode deixar de fazer penitência, porque ela nos une a Cristo crucificado. Ecco, ogni persona Em cada pessoa inspirada pelo Senhor saberá qual penitência fazer sob os cuidados de seu próprio diretor espiritual. Devemos evitar o exagero e nunca fazer coisas estranhas. Às vezes, uma penitência mais forte é conveniente. può essere conveniente. Olhando para a família salesiana, da qual a Canção Nova faz parte, o cardeal indicou um exemplo de penitência utilizada por Dom Bosco na educação das crianças de seu oratório. E poi sono penitenze anche personali. Depois tem as penitências pessoais. Há aquelas que as crianças de Dom Bosco chamam de florzinhas. São coisas consideradas pelo mundo como tolices, mas que agem como um treinamento contra a própria vontade, para que não façamos sempre tudo o que queremos, mas tudo que seja bom para nós e para os outros. Ma tutto ciò che sentiamo essere un bene per noi e per gli altri. O Papa Francisco abriu hoje, na paróquia São Pio V, periferia de Roma, a iniciativa 24 Horas para o Senhor, que acontece desde 2014. Com o tema Caminhar numa Vida Nova, o Santo Padre atendeu confissões e convidou fiéis e religiosos a colocarem o perdão de Deus de volta ao centro da igreja e a não adiarem a participação na celebração da penitência, porque o sacramento da reconciliação é também da cura e da alegria. Ao nos reconhecermos pecadores e sermos lançados nos braços do amor de Deus para sermos libertados, disse o Papa, o Senhor nos ressuscita o coração, concluiu Francisco. Na 11ª edição das 24 Horas para o Senhor,
A 11ª edição das 24 Horas para o Senhor é uma iniciativa quaresmal de oração e reconciliação promovida pelo Departamento Vaticano para a Evangelização no Santuário do Pai das Misericórdias. A programação iniciou pela manhã com a Via Sacra. Um dia inteiro para estar diante de Jesus Eucarístico em oração, adoração e reconciliação. São as 24 horas para o Senhor. Porque a gente, quando se coloca em adoração, a gente se coloca também em comunhão com Deus. A celebração da penitência acontece no mesmo dia dedicado às mulheres. Eu acho que é o auxílio de Deus para a nação e para cada pessoa como filho. E tocar nesse amor verdadeiro que é Jesus Eucarístico, né? É um valor que ele está dando às mulheres que é necessário. Este foi um pedido do Papa Francisco para incentivar católicos a uma jornada de oração e penitência. Igrejas de todo o mundo devem permanecer abertas para oferecer aos fiéis e peregrinos um momento de adoração a Jesus Eucarístico. Faz-nos reviver a nossa fé que já adquirimos no nosso batismo. Então, esse pedido nos fortalece cada vez mais. Em Roma, o Papa Francisco celebrou na paróquia de São Pio V, com atendimento de confissões. Dunque, a vida nova iniziata nel battesimo è un cammino. Como tempo penitencial, de as pessoas criar esse hábito de estar na presença de Jesus. Ele também inaugurou esse ano o ano da oração. Então está tudo conectado. O Santuário do Pai das Misericórdias permanecerá aberto durante toda a madrugada de sábado para adoração solene. Para que as pessoas possam vir também adorar. O Papa Francisco vem insistindo na paz do mundo, né? E nessas 24 horas eu percebo que a necessidade da paz mundial é um fator essencial. Pois é, nós seguimos com a iniciativa de oração incentivada pelo Papa Francisco. Vamos chamar então o Sidney Fernandes, em São Paulo, que traz as informações para a gente. Ô Sidney, boa noite para você. Boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Dioceses de várias partes do Brasil estão mobilizadas na iniciativa 24 Horas para o Senhor, convocada pelo Papa Francisco. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, o dia foi de oração e confissões na Catedral da Sé. Aqui na Catedral da Sé, em São Paulo, a programação das 24 horas com o Senhor contou com adoração ao Santíssimo, Via Sacra, Santa Missa e oração das vésperas. A gente vai conversar agora com o padre Elmo César Faccioli, que é vice-cura aqui da Catedral da Sé. Padre, qual que é a importância dessas 24 horas com o Senhor convocada pelo Papa? A importância da convocação é justamente 24 horas com o Senhor e para o Senhor. Por que com o Senhor? A Quaresma é o tempo de estarmos com o Senhor. E quando se está com o Senhor, se faz um movimento interno para ser do Senhor e ao mesmo tempo agir como agiu Jesus no dia a dia da vida. Por isso, com o Senhor e para o Senhor, a oração que deve ser transformada em atitudes, gestos concretos para a fraternidade humana. Então, para o Senhor é justamente viver o estar com os irmãos. Muito obrigada, Padre. De São Paulo, Aline Mércio para o Canção Nova Notícias. Levar esperança nos locais em que a vida pede cuidado. Essa é a vocação de uma freira e de voluntárias da Rede de Saúde Santa Marcelina. A reportagem é de Natália Cassiano e Rodrigo Tedesco. Diretora do Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo, irmã Rosane iniciou os trabalhos voluntários há 34 anos como enfermeira. E mesmo feliz na profissão, sentiu aos poucos o chamado de Deus para algo a mais. Que eu poderia ser mais útil a outras pessoas que poderiam desenvolver o que eu já desenvolvia nas áreas onde eu estava, com a mesma expertise que eu realizava lá. Irmã Rosane gerencia uma rede de 9 hospitais em São Paulo, Mato Grosso e Rondônia, além de mais de 130 serviços de atenção primária à saúde.
Hoje são mais de 20 mil colaboradores, 14 mil são mulheres que ajudam a desenvolver o trabalho de liderança e valorização da feminilidade. Porque nós trazemos em nós o instinto feminino, o instinto de ser mãe, e esse instinto ele vem carregado de cuidado, de detalhes que são muito úteis para esta missão. A voluntária Evaneide conta que tinha um escritório de contabilidade e estava cansada de lidar com os cálculos. Ouviu falar do voluntariado e decidiu começar a ajudar. A iniciativa se tornou terapia. É o que me ajuda, sabe? Falo, não, eu tenho que ir, porque eu tenho lá pessoas que a gente vai ter que ajudar, que a gente vai procurar uma forma de ajudar. Então, para mim, hoje, é mais que um trabalho. No Dia Internacional das Mulheres, o instituto que trata o câncer de mama, Proteia, em parceria com o hospital, promove um evento para ressaltar o valor daqueles que doam suas vidas gratuitamente por amor. Nós estamos dentro de um hospital de mulheres que largam todos os seus afazeres para cuidar de outras almas, nós doentes que chegamos aqui. Mas quem cuida delas? Então a gente pediu essa reflexão para que elas se olhassem no espelho, para elas entenderem que elas podem cuidar de si mesmas, que elas podem doar amor a elas em primeiro lugar, porque elas são a essência, o epicentro da própria vida. E para que elas cuidem dos outros, elas antes precisam se amar. E assim encerramos nossa participação de hoje aqui de São Paulo. Segunda, voltaremos com outros assuntos. Boa noite a todos, parabéns a todas as mulheres e agora é com vocês na Central de Jornalismo. Obrigado, boa noite, bom fim de semana, Sidney. Olha, no próximo bloco, saiba por que a União Brasileira de Juristas Católicos critica mudanças no Código Civil. E a história da primeira mulher a pilotar navio da Marinha Mercante no Brasil. Ao longo dessa semana, acompanhamos o julgamento do Supremo Tribunal Federal que discute se é crime uma pessoa portar maconha para consumo próprio. Em meio a esse debate na Suprema Corte, o Senado marcou data para votar PEC sobre drogas. A repórter Camila Castro está em Brasília e tem mais informações. Camila, quando o Senado deve realizar essa votação? Boa noite. Boa noite, Mauricéia. Boa noite a todos. A proposta de emenda à Constituição que torna crime a posse e o porte de drogas deve ser votada na próxima quarta-feira, 13 de março, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A data foi definida em reunião de líderes dos partidos com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O assunto foi pautado para mostrar a preocupação dos senadores com o julgamento pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que novamente foi interrompido durante esta semana por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Ele pediu, na quarta-feira, mais tempo para análise e sem definição para o tema ser retomado no STF. O placar está em 5-3 para descriminalizar o porte apenas da maconha para consumo próprio. O presidente do Senado, por sua vez, é a favor da criminalização do porte e da posse de drogas. Ele apoia que o Senado vote a proposta caso o resultado da Suprema Corte afete a legislação atual. Para Pacheco, a proposta é lúcida e busca determinar uma consequência jurídica do porte para o consumo, para incentivar uma política de rejeição às drogas aqui no Brasil. Eu volto com vocês. Boa noite e bom fim de semana. Obrigada, Camila. A União Brasileira de Juristas Católicos criticou o anteprojeto que pretende mudar o Código Civil brasileiro. Vamos chamar Ronaldo da Silva, na capital federal, que traz mais informações sobre essa discussão. Boa noite, Ronaldo. Também para você, muito boa noite. Boa noite para toda a audiência da Canção Nova. Olha, para a União Brasileira de Juristas Católicos, o assunto deve ter participação da população, já que muitas mudanças ignoram valores da sociedade brasileira, como, por exemplo, o direito do nascituro.
O Código Civil determina os direitos e deveres das pessoas, dos bens e das suas relações no âmbito privado, com base na Constituição Nacional, além da preservação da igualdade entre as pessoas, desde o nascimento até sua morte. Depois de 22 anos da aprovação do documento, a Comissão de Juristas do Senado apresentou um relatório preliminar das propostas para alteração do Código Civil. A reforma em discussão pode incluir conceitos que não constam no texto atual, como direito digital e teoria da sociedade convivencial, o que poderia incluir na legislação brasileira a união poliafetiva. O texto questiona o conceito de que a personalidade civil do ser humano começa no nascimento e termina com a morte encefálica, ou seja, antes de nascer não teria vida humana. A União Brasileira de Juristas Católicos criticou o anteprojeto, que pretende mudar o Código Civil brasileiro. É que o novo Código Civil ele estaria dissociado dos interesses do povo brasileiro. Então, esses fatores seria exatamente ao tratar da personalidade jurídica, desconsiderar a garantia de direitos do nascituro desde a concepção. E essas leis sendo fragilizadas dessa maneira, mudadas, a gente precisa rever algumas coisas. Será que isso está bom? Isso vai ser bom para a sociedade? Será que isso vai contemplar essa parte da sociedade? Será que isso não vai jogar mais à margem, quem já está na margem? O documento estava aberto para receber emendas até esta sexta-feira. Agora, o texto segue para o Senado. O presidente Rodrigo Pacheco disse que está ciente da preocupação da comunidade cristã em relação aos temas que envolvem a família. Ressaltou que não há nenhum tipo de perspectiva de radicalização ideológica na atualização do Código Civil. Nós vamos acompanhar de perto a tramitação desse projeto. A capitão de corveta, Vitória Régia, foi a primeira mulher a pilotar um navio da Marinha Mercante Brasileira. Durante anos em atividade, atravessou o oceano no comando de navios de grandes dimensões, tendo no coração a devoção mariana como combustível para seguir em frente. Vamos conhecer a trajetória dessa mulher de fé na última reportagem da série Mulheres de Fé no Comando. Na tradição da igreja, religiosas e leigas deixaram seus nomes marcados na história. São 4 as doutoras da igreja: Teresa d'Ávila, Catarina de Sena, Teresinha de Lisieux e Santa Idelgarda. No sínodo da sinodalidade, o Papa Francisco escolheu 54 mulheres de todo o mundo para debater questões importantes ao lado dos bispos em Roma. Sônia foi uma das escolhidas e participou da primeira sessão no ano passado. O padre Timóteo dizia assim: a igreja tem que ter o mesmo sentimento do encontro de Maria com Isabel. 2 grandes mulheres que, estando grávida, se abraçam e 2 úteros se encontram com 2 seres de grande importância se encontrando ali. Isso para mim ficou muito forte porque esse é o sentimento que nós temos que ter enquanto igreja, é o evangelho acontecendo. No trabalho militar, as mulheres se deparam com situações desafiadoras e muitas vezes arriscadas. A orientação da igreja é manter a esperança renovada em Cristo. Se a mulher militar envereda pelo caminho da santidade, ela vai edificar absolutamente todos, os seus chefes, os seus subordinados, os seus pares, né? E, enfim, a própria sociedade vai ganhar com isso. Navegando em águas revoltas, a capitão de corveta Vitória Régia passou por situações de perigo. A capacidade de tomar decisões de forma rápida e de se manter serena vieram de uma força maior. Qual é essa força? Essa força vem do alto, essa força vem de Deus, essa força vem de Maria. Em todas as situações de risco que eu passei, fosse no mar ou em terra, eu sempre contei com o apoio de Jesus e de Maria. Em Fortaleza, Vitória Régia decidiu ingressar na carreira militar e no ano de 1997
passou a fazer parte da Marinha do Brasil. Eu queria ir para o Exército inicialmente, mas Maria sabia que na Marinha eu seria muito mais feliz. Então, felizmente, na época em que eu me formei no colégio, apareceu vagas para mulheres na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, e aí eu pude ingressar como pioneira também nessa profissão, nessa escola. Ela foi a primeira mulher a pilotar navios da Marinha. Vivenciou diversas experiências a bordo de grandes embarcações. Pilotei diversos tipos de navios, navios conteneiros, graneleiros, petroleiros, navios offshore também, de apoio às plataformas de petróleo. E naveguei para os Estados Unidos, naveguei para vários países da Europa, naveguei inclusive no Mar Báltico. E uma ocasião no Golfo da Biscaia a gente passou por mar bem turbulento, pegamos mar 10 no Golfo da Biscaia, que é um mar muito revolto. Em quase 3 décadas de serviço ao país, a capitão de corveta se fortalece por meio da fé. A minha relação com a fé, ela é ininterrupta, ela é diária, ela é constante. Ela me ajuda em absolutamente tudo, seja no meu trabalho diário, na Marinha, seja na minha vida pessoal. Eu me agarro a Jesus e a Maria o tempo inteiro. A minha vida é entregue nas mãos dele. O belo testemunho da capitão me faz recordar o livro do Eclesiástico, capítulo 26, que aproveito a ocasião e dedico a todas as mulheres. Desejo a todos uma boa noite, um abençoado final de semana e até segunda-feira. Obrigada, Ronaldo. Após o intervalo, pesquisa mostra que temperaturas estão bem acima da média. E ainda nesta edição, início do acampamento de cura e libertação. Nos últimos meses do ano passado, as temperaturas subiram muito acima daquela a que estamos acostumados. Isso aconteceu em diversas regiões do país e levou o governo federal a elaborar um estudo para monitorar este fenômeno. 2023 foi um ano de termômetros nas alturas em várias partes do país. Tá tudo quente, tá muito quente. Realmente foi muito calor ano passado. A gente não tem o vento do litoral e aí a gente acaba sofrendo bastante. Para quem não abre mão de um exercício ao ar livre, foi preciso se adaptar. A gente vinha na parte da tarde, a gente optou por vir no máximo 7h30, porque até 9 horas a gente já está voltando. Tem que vir nos horários mais cedo para correr, senão não aguenta. Tem que hidratar. Uma pesquisa do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do governo federal revelou em números o calor que o brasileiro tem sentido na pele. Em 2023, as temperaturas ficaram, em média, entre 4 e 5 graus acima do normal. O estudo analisou dados de todos os municípios brasileiros. Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, foi a cidade com maior temperatura acima da média no ano passado. Já entre as capitais, Belo Horizonte foi a que registrou maior alta, seguida por Brasília, Goiânia, Cuiabá e Vitória. O ano de 2016, assim como o ano de 2023, foi um ano com influência do fenômeno El Niño. E sim, contribuiu para que as temperaturas fossem acima do normal, especialmente ali no final do segundo semestre. Um ponto muito importante que é preciso destacar é que não foi só um único mês com essas condições, foram meses consecutivos com temperaturas acima do normal, principalmente entre os meses de novembro e dezembro. Para quem gosta de temperaturas amenas, a notícia para este ano é boa. Esse ano é esperado que no primeiro semestre, a gente ainda tem influência do El Niño, mas isso migre para uma condição de laninha no segundo semestre. O El Niño é caracterizado por contribuir para aquecimentos anômalos no Brasil e a laninha faz um pouco o contrário. Não significa que vai ser mais frio, não. Significa que pode ser mais dentro do normal. E por falar em tempo quente, o fim de semana será de altas temperaturas em todo o país. O tempo será firme no norte de Minas Gerais, em parte do Espírito Santo e no extremo oeste da Bahia. Vamos às máximas, que em alguns locais está acima dos 30 graus. Em Porto Alegre fará 31 graus.
Já em Palmas, teremos aí 32 graus e em Campo Grande, 33 graus. Os próximos dias serão de temporais em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E as capitais desses estados vão terminar a semana em alerta. Os termômetros marcam mínima de 19 em Belo Horizonte e máxima de 34 graus no Rio de Janeiro. E você que vem ao acampamento de cura e libertação na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o clima vai estar assim no sábado, para a máxima de 30 graus, podendo a chuva chegar aos 25 milímetros e no domingo também 30 graus. A chuva se intensifica no sul do Brasil devido a um cavado meteorológico, que são correntes de vento que ajudam a formar nuvens de tempestade. O tempo fica instável no oeste do Paraná, em parte de Santa Catarina, e pode chover rápido no litoral do Rio Grande do Sul. A zona de convergência intertropical ainda atua sobre o norte e o nordeste do país. Vai ter chuva no Amapá, em Roraima, no litoral do Pará e em parte do Amazonas. A instabilidade alcança também todo o litoral nordestino e algumas capitais, como Natal, João Pessoa e Recife. No centro-oeste, pode ter pancadas de chuva a qualquer momento no norte do Mato Grosso, mas nas demais áreas vai ter sol e calor. Domingo é dia do repórter Canção Nova. Nós vamos aos destaques do programa com Adelita Stoebel. Olá, boa noite. O repórter Canção Nova de domingo te leva ao norte do Brasil. Belém do Pará e a Ilha do Marajó são 2 campos de missão da Companhia de Jesus. Do trabalho na Capela de Lourdes e no Museu de Arte Sacra, a missão da maior ilha fluvio-marítima do país. O legado dos jesuítas à Diocese de Ponta de Pedras. É domingo às 10 da noite, eu espero por você. Até lá! A seguir, começa o acampamento de cura e libertação. E de Roma, exemplos de mulheres que fazem a diferença na sociedade e na igreja. Começou hoje na Canção Nova o acampamento de cura e libertação. A missa de abertura foi celebrada à tarde pelo padre Wagner Bahia. E a programação segue até domingo com shows, missas, orações e adoração ao Santíssimo. Pela terceira vez, Jocélia participa do acampamento Cura e Libertação. Ela veio do Paraná com a mãe, Dona Heroíce. Estive aqui outras vezes com a minha família para testemunhar uma cura recebida aqui na Canção Nova do meu pai, que teve um câncer em 2017. Só agradecer a Canção Nova, a Deus, né, pela saúde, pelo meu marido, que foi curado, né? Não tem mais câncer. Neste ano, a programação conta com pregações, celebrações da Santa Missa e adoração ao Santíssimo. Oportunidade de vivenciar momentos mais próximos de Jesus Cristo. Com o tema Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, o acampamento começou nesta sexta-feira e vai até domingo, dia 10 de março. Porque nós sabemos que o nosso mundo hoje está sendo muito atacado pelo maligno. E a nossa única forma de resistir ao demônio é colocar a nossa vida em Deus. Uma vida de oração, uma vida de confissão, uma vida de comunhão, uma vida na participação afetiva e efetiva na igreja. E esse acampamento tem como esse princípio fazer com que o homem volte inteiramente a Deus. Dilma é de Mato Grosso do Sul. Veio em uma excursão com mais de 100 peregrinos. Ela se sente realizada em retornar à chácara de Santa Cruz. É a realização de um sonho, né? Muito bom. Faz 15 anos que eu estive aqui. Nossa, mudou tudo. Tá tudo muito lindo. Essa igreja é maravilhosa de perto. Então nossa, não tem nem como explicar a emoção de estar aqui. Realmente é a realização de um sonho. Dona Vera é de São Paulo e não consegue segurar a emoção em participar. Estar aqui é mesmo que você está dentro do céu. É assim, sentir a presença do Senhor, o Espírito Santo te enchendo de tanta unção, principalmente desses acampamentos que são bênçãos na nossa vida. Que ensina muito, que evangeliza bastante.
A pregação de Monsenhor Jonas Habib e de tantos missionários é canal de transformação para a vida de muita gente. Marcas na história de quem semeou e viu a obra florescer e dar frutos de esperança e vida. Tudo isso graças a você, sócio e benfeitor. Estamos com 25% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de março. Quem faz a diferença na evangelização é você. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento. E nós voltamos com reportagem de Roma, porque neste dia dedicado às mulheres, nós vamos conhecer exemplos de quem faz a diferença na sociedade e de maneira especial na igreja. Há 10 anos, na paróquia Santa Faustina, em Roma, Aurélia, uma senhora aposentada, tem o prazer de se colocar a serviço como sacristã. É stato um po' il parroco che mi ha... Foi o pároco que me envolveu nos serviços da igreja e encontrei na paróquia uma experiência especial. Esta é uma atividade que me faz muito bem e eu me sinto orgulhosa. A brasileira Bianca é mãe de 2 filhos, mora na Itália e há 24 anos trabalha na Rádio Vaticana. Como jornalista, percebe a participação cada vez mais frequente de mulheres em atividades do Vaticano. Tem demonstrado isso, ele inserindo as mulheres nos lugares de comando, né, onde elas podem ser inseridas. É uma novidade a gente pensar, por exemplo, até na audiência geral, essa novidade que ele introduziu de que quer os leigos lendo. Vejo no Papa Francisco assim, um apoio muito grande, ele tem uma propriedade quando ele fala. Eu acho que o Papa veio assim, um pouco coroar assim, a nossa presença, né, dá valor, eu me sinto valorizada por ele e, claro, gratificada pelo aquilo que eu faço. No mês passado, o pontífice se reuniu com o Conselho dos Cardeais. A convite do Santo Padre, 3 mulheres falaram sobre o papel feminino na igreja. Entre elas estava a salesiana irmã Linda Poker. Cioè che Gesù ha saputo imparare dalle donne. Jesus soube aprender das mulheres aquilo que ele considerava importante. Por isso, penso que o desafio hoje não seja somente entender como mulheres o que podemos levar ao mundo, mas ir além, no como podemos aprender com os homens e os homens com as mulheres, para sermos mais completos, segundo o plano de Deus, o sonho dele para cada um de nós. Um dos cargos que conta com a presença feminina do Vaticano é o de vice-secretária do Sínodo dos Bispos, função exercida pela francesa irmã Nathalie Becquart. O mais importante para mim é que, pela primeira vez, 25% dos membros da Assembleia Geral do Sínodo não eram bispos e, entre esses, a metade eram mulheres, que, como eu, possuem o direito de voto. Isto é importante, pois há tantas mulheres que envolvidas na igreja em diversas partes do mundo, assim como eu me sinto ligada a elas. Molto collegata a tutte queste donne. Para o padre Luigi Picocco, a igreja precisa cada vez mais valorizar a participação feminina. Perché anche noi potremmo cadere in una sorta di tentazione di... Porque, de acordo com ele, podemos não entender o que João Paulo II chamava de genialidade feminina e lembrou que o Espírito Santo suscitou mulheres que mudaram a história da igreja, como Catarina de Sena, Teresa d'Ávila ou Teresa de Calcutá, e tantas figuras femininas de vários períodos da história, porque, afirmou Padre Luigi, foram mulheres até o fim, não pediram para ser outros homens, mas foram mulheres até as últimas consequências. Non hanno chiesto di essere altri uomini. Un ruolo molto importante. Em sua mensagem, a irmã Nathalie salientou que toda mulher tem papel importante na igreja e na sociedade e convidou a todas a continuar o caminho de discernimento da sua própria vocação. Da sua própria vocazione. Um feliz Dia da Mulher também a você, mulher que nos assiste. Assista daqui a pouco, a partir de 9 horas, ao show oracional com Ana Lúcia no acampamento de cura e libertação. Boa noite e excelente fim de semana. E parabéns para você também pelo Dia da Mulher. Obrigada. E assim a gente encerra a edição de hoje. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. E paz para você.